O universo vem, me cutuca, deve ser aqui, ó. Deve ser ela, o Shun, que me cutuca e aí eu começo a falar sobre isso, né? Eu tava pensando aqui, revisitando os meus conteúdos e conteúdo de outras pessoas também. E aqui é um papo sincerão, tá? É aquele papo sincero que a gente, ó, pega o ego, entendeu? Pega toda a nossa necessidade ali de se positivar, de se vender, de falar eu sou incrível, coloca tudo na gaveta e ficamos nus, tá? Pra gente ter esse papo aqui. O que eu tenho percebido, né? E trazendo pra mim também. Às vezes a gente vai falar sobre. A gente vai fazer um conteúdo, a gente vai falar sobre determinado tema, e a gente sempre fala, ai, o outro, a pessoa, a sociedade, existem pessoas, existe. Enfim. A gente não se coloca nesse balaio também. A gente tem falado muito, por exemplo, sobre segurança psicológica, sobre inteligência emocional, sobre gatilhos, sobre relacionamento tóxico. Só que às vezes nós somos o gatilho do outro. Às vezes nós causamos a vulnerabilidade do outro. Às vezes nós somos a parte tóxica, mesmo quando nós não percebemos e mesmo quando não é nossa intenção. Vou dar um exemplo muito básico aqui. Básico e pessoal. Eu fui uma pessoa que cresci não dando importância por uma questão da minha infância, de aniversário, nunca pude comemorar, nunca ganhei nada, Dia das Crianças, enfim, Natal era sempre muito difícil, né? Nós não tínhamos condições de fazer uma ceia. Tudo isso foi fazendo a Páscoa. É ovo de Páscoa. Imagina, depois de adulta que a gente teve condições assim, sabe, de comprar. Foi uma infância muito difícil. E aí, essas datas, que normalmente são datas que as pessoas dão muita importância, eu cresci não dando importância para essas datas. E até hoje eu tenho um pouco de dificuldade com essas datas. Não é tipo, Natal, Páscoa, até o meu aniversário. Né? E esse ponto do aniversário é justamente o exemplo que eu quero dar. Por não dar essa importância pro meu aniversário, eu acabo não dando a importância para outras pessoas também. Não que a pessoa não seja importante para mim, mas é porque para mim a relevância do aniversário não é a mesma relevância que normalmente as pessoas dão. De tô muito feliz hoje é meu aniversário, a pessoa compartilha e é um monte de foto, todo mundo respondendo, né? E é presente, é almoço, eu vou me encontrar no bar, vou reunir todo mundo. Eu não sou essa pessoa. Tanto que hoje eu já não falo mais que é meu aniversário, porque me deixa até um pouco incomodada, as pessoas me chamando, dando parabéns. Eu não sei, é algo que eu cresci assim, porque não foram datas que historicamente me trazem recordações felizes, sabe? Então eu acostumei a não ter. Só que tudo isso fez com que na minha jornada eu conhecesse pessoas que, por exemplo, Nil, tal dia é meu aniversário, vamos comemorar? A pessoa me chamava e falava, tá bom, vamos. Chega no dia, eu não tô bem, não tô com energia, não tô com disposição, não vou. E a pessoa fica chateada porque eu não fui. E aí fica pensando, poxa, mas por quê? Aí talvez algumas pessoas vão falar, mas a gente tem que se privar, tem que se colocar em primeiro lugar. Mas a gente precisa trabalhar com expectativas. Então, se você me convida para o aniversário, eu acho que é importante eu ser sincero, no sentido de, mana, que dia que é? Olha, não vou dar certeza que eu vou. Ou então, mana, você faz questão que eu vá? É importante alinhar essas expectativas. Se você gosta da pessoa, a pessoa tem uma importância pra você, e mesmo que pra você aquilo não tenha um valor, pra pessoa tem. E é importante essa conversa, esse alinhamento, porque a gente não conversa, a gente não fala. Aí às vezes, sei lá, alguém vem e fala assim pra mim, Nil, tal pessoa ficou chateada porque você não foi no aniversário. Aí eu posso me colocar num lugar de defesa. Mas um aniversário só, por que a pessoa ficou chateada? Eu nem era tão importante assim. Será que não? Pra pessoa, às vezes você era. Tinha importância a sua presença, sabe? E entra nesse ponto do começo do vídeo que eu disse sobre, às vezes, a gente se colocar nesse lugar de que talvez nós criamos no outro alguma vulnerabilidade, alguma insegurança. E principalmente a importância da gente conversar, da gente alinhar expectativas. Isso é para relacionamento, isso é para emprego. Se não faz uma entrevista de emprego, para que serve a entrevista de emprego? Justamente para o alinhamento de expectativas. A empresa fala o que ela precisa, você fala como que você pode contribuir, como que você pode ajudar, para dar um match. Relacionamento é a mesma coisa, né? A pessoa fala o quanto que ela tá disposta, ou deveria ser assim, né?
o quanto que ela está disposta e você também. E aí é um alinhamento de expectativas. Não tá dando certo as expectativas, o que acontece? O término. Só que às vezes esse término, né, e esse desequilíbrio entre essas expectativas é justamente porque não existe a conversa. Já perceberam como às vezes a gente fala assim, tal coisa me irrita em tal pessoa? E principalmente quando é uma pessoa próxima. Mas você chegou a conversar com essa pessoa pra falar que aquilo te irrita nela? Até pra você ouvir, de repente, por que aquela pessoa é assim? Porque eu, por exemplo, uma vez, justamente nesse exemplo que eu dei do aniversário, com uma amiga, né, ela depois me chamou, e eu nem mandei mensagem nem nada, eu simplesmente não fui. E depois ela me mandou, percebi que a gente tava mais conversando, eu falei, amiga, aconteceu alguma coisa? Tão desligada, sabe, no meu mundo. Aconteceu alguma coisa, eu percebi que faz uns dias, né, que a gente não fala e tal. Ela falou, amiga, como assim? Eu te chamei pro aniversário, tudo, você não foi, não avisou, não sei o que, não sei o que. Miga. Aí você se coloca na mas miga, tipo, vocês entendem? Criou-se uma chateação por uma não expectativa, porque ela não disse que era importante que eu fosse e eu não disse que talvez eu não iria. Sabe? Poderia ter um término de amizade ali, simplesmente porque a gente não conversou sobre. Então é importante, às vezes, sempre quando a gente for falar, for julgar alguma coisa, primeiramente a gente se vê naquele lugar antes de falar sobre. Porque às vezes a gente quer a parte errada, mana. Tá entendendo? E é importante, às vezes, a gente reconhecer. Eu sei que dói. Toca no ego, né? Às vezes, quando você olha assim, quando eu comecei a cuidar mais de mim, né, e praticar autoconhecimento, eu comecei a me olhar mais em algumas coisas assim. Eu fiz uma lista de coisas que, não é bacana. Dói. Mas é tão gostoso quando você percebe que você tem esses pontos a serem desenvolvidos e principalmente quando você percebe que você consegue amadurecer relações a partir do momento que você tem consciência disso e que você trabalha para que você não faça isso com outras pessoas. Gente, tá tudo bem, não existe pessoa perfeita. Estamos aqui para evoluir. Estamos aqui para nos tornarmos todos os dias uma versão melhor. Então, sim, tem coisas na gente que a gente precisa melhorar para que nós possamos ser melhor para outras pessoas. E não dá para se colocar nesse lugar de não. Não vou, esse é meu jeito. Mana, será? Principalmente se você é uma pessoa diversa. Pensa eu como uma travesti, negra e periférica. Se eu quisesse ser desse jeito, esse é meu jeito e lide com isso. Não dá, não rola. Porque o mundo já é fechado para mim. Se minimamente eu não souber como lidar com esse mecanismo e eu não flexibilizar algumas coisas para que eu consiga ter uma melhor interação com o todo, é babado, mana. Você tá me entendendo? Lógico que eu não estou falando de questões de valores. Não estou falando que você precisa abrir mão dos seus princípios, de coisas, dos seus valores para agradar o outro. São coisas diferentes. Estou falando sobre coisas que eu olho pra mim que eu falo, não, tá tudo bem, eu consigo mudar isso e isso não me fere. Para que eu consiga ter uma melhor interação com o todo. Faz sentido pra você? Eu espero que faça, porque, a louca, né? Mas tragam aqui a perspectiva, né, de vocês, se vocês já pensaram nisso. Vocês já fizeram uma listinha de coisas que vocês precisam melhorar? Sabe um exercício bacana de vocês fazerem aí? Algo que eu fazia na outra empresa que eu trabalhava. Nós pedíamos um feedback pra pessoa, né? Tipo, 5 pontos positivos e 5 pontos a serem melhorados, por exemplo. Não foca só no positivo, não. Foca principalmente no que precisa ser melhorado. O que é positivo, você mantém. E o que precisa ser melhorado, você o quê? Isso. Se desenvolve, aperfeiçoa. Para você ser melhor para quem? Para você e para o mundo. Isso é conhecimento ancestral. Oxum que disse.